Bom, para falar sobre como lidar com o psicológico nessas horas que antecedem o exame, nós vamos conversar ao vivo com a educadora e consultora educacional Cláudia Zupini Dal Corso. Cláudia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia. Eu já queria começar te perguntando, antes das dicas exatamente aos estudantes, queria entender de você como é o Enem nesse segundo ano que eu posso dizer atípico, né? Porque a gente enfrentou uma pandemia e não há quem não tenha efeito psicológico agora dessa pandemia. A gente já consegue perceber nos estudantes os efeitos dessa pandemia, os efeitos dessas mortes, os efeitos desse ano enclausurado, podemos dizer assim? Bom dia, Jairo. Bom dia, Luciana. E um principal bom dia para todos os estudantes que vão participar aí desse Enem, né? Então, é um dia atípico na vida deles, um dia muito importante e, sem dúvida, esse momento que a gente viveu histórico da pandemia vai influenciar nesse dia de prova, nesse dia que já não é simples, né? Viver essas 5 horas, como vocês falaram, do Enem. É uma ansiedade natural você enfrentar essa avaliação. E esse ano que eles viveram, alguns que viveram só híbrido e outros que tiveram oportunidade, então você aumenta essa desigualdade nesse momento tão competitivo que eles já sabem disso, e isso traz maior ansiedade para os alunos. O que a gente pode dizer para os nossos estudantes é que essa ansiedade é muito natural, né, de você sentir. A ansiedade, ela provoca na gente essa mobilização, né? Então ela é natural, ela está em todos os estudantes nesse momento, e o que a gente tem que saber é que ela não pode nos paralisar. Então ela é natural até o momento que ela não nos prejudique. Então a gente tem que respirar fundo, entender por que ela está nos provocando isso e entender que isso é natural, que está em todo mundo, e se controlar para que a gente faça o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Eu acho que isso é o mais importante nesse momento. Cláudio, agora são 9 horas e 38 minutos. Com certeza tem muita gente que está nos assistindo, às vezes os pais e tal, conversando com os filhos, preparando os jovens para esse momento, instantes antes de fazer a prova, né? Que tipo de conselho e orientação você daria para esses alunos ou para os seus pais nesse momento? O que fazer nessas próximas horas? Vale a pena pegar algum ou outro conteúdo que tenha sobrado pelo caminho, aproveitar para descansar a cabeça? Qual a sua melhor orientação? Bem, acho que nesses minutos finais aí, com certeza não é resolver estudar tudo que esse conteúdo imenso que a gente tem, né? Então, como um evento tão importante como esse, ele precisa de uma preparação, precisa de um antes, um durante, um depois. Então, nesse minuto anterior, o que você mais precisa é dormir bem, se alimentar bem, fazer algo, como eu falei, esse momento de ansiedade, grande ansiedade que precede uma atividade tão importante. Você tem que descobrir algo que te faça bem, que te faça relaxar, que você consiga chegar bem, com a cabeça concentrada, com foco. Então, esse estudante tem que saber assim, o que me faz relaxar, procurar não ficar perto de pessoas que vai te falar coisas que te deixam nervoso. Então, se afaste disso, chegar com antecedência para que isso não te provoque mais ansiedade, e isso é muito importante. Então, vá com bastante tranquilidade para o local e muito foco, né? Fique com a sua mente focada no que você tem para fazer, para não dispersar sua atenção para essa atividade tão importante. Eu acho que para hoje é isso, né? E para a próxima semana, procurar fazer essas atividades. Realmente, assim, dessa semana para outra, não adianta querer recuperar todo o tempo perdido dos estudos, né? O que você tinha que estudar, já estudou, agora é foco, é determinação, é relaxar, porque esse conhecimento, ele está, né? O que você conseguiu estudar, você já assimilou. Agora é usufruir desse conhecimento para poder fazer o melhor possível nesse momento da avaliação que você tem. E para isso você tem que estar com a mente bem relaxada, com bastante foco e atenção na sua atividade. E descansado, sem dúvida.
Cláudia, participa dessa entrevista também o jornalista da CNN, Rodrigo Maia. Ele tem uma pergunta agora. Rodrigo. Bom dia, Jairo. Bom dia, Luciana. Bom dia, professora Cláudia. Bom, aqui no CNN Educação, durante essa última semana toda, nós conversamos muito sobre o conteúdo da prova, principalmente relacionando com todas as nuances políticas que envolveram essa prova, e aí a expectativa para o que vem de conteúdo é muito grande. Então, Cláudia, de que maneira que você entende que essa questão política toda pode ter influenciado? Qual que é a sua expectativa para a prova? Como é que você acha que os estudantes estão se preparando para isso? Eu mesmo essa semana conversei com muitos estudantes e professores que atuam direto aí com os estudantes no dia a dia e muitos ficaram muito preocupados, né? Eu tenho também acessado as redes sociais desses estudantes e professores, profissionais como um todo da educação, e há muitas divergências, divergências ideológicas, de opinião, o que vai cair na prova, o que não vai cair na prova. Então, qual a sua expectativa em relação ao conteúdo e como que os alunos que vão participar do Enem vão lidar com esse conteúdo nessa semana tão turbulenta nesse sentido, Cláudia? Eu acredito que as preocupações são inúmeras, com tudo, independente das notícias, né? Então, é uma pena que a nossa sociedade não cuide dos nossos estudantes devidamente. Esse é um momento tão importante na vida dos nossos jovens que nós, quanto sociedade, quanto comunidade, deveríamos preservá-los de toda forma, né? Desde o macro até o micro. Então, nossos governantes, todo esse macro deveria fazer uma rede de proteção ao máximo para esses jovens, para que eles tivessem muita tranquilidade nesse dia da prova, porque a angústia deles e a ansiedade deles já bastava, né? Acho que a nossa comunidade deveria já guardá-los disso, né? Mas como essas coisas não acontecem, né? Parece que aproveitam esse tipo de situação para virar notícia, para virar campanha. Então, infelizmente, essas coisas acontecem e isso traz mais ansiedade desnecessária para os nossos estudantes. Isso, eu sinto muito que essas coisas acontecem. Realmente, eu percebi isso também, né, das pessoas que nos circundam, o que será, por que isso vem? Mas o que eu posso dizer para os nossos estudantes é: se você está preparado, se você estudou, tudo isso não vai interferir. Quando a gente estuda, quando a gente se dedica, tem disciplina e foco nos nossos estudos, independente do que venha, a gente vai estar preparado para discutir sobre os assuntos. É isso. Hoje é um tipo de polêmica, amanhã é outro tipo, ano que vem é outro, ano passado foi outro. Sempre vai ter uma polêmica ou outra que vai tentar desviar a nossa atenção, e isso faz parte da vida. O importante é a gente se dedicar, ter determinação e olhar aquilo com clareza, e muita paciência nesse momento para poder fazer a nossa prova com bastante dedicação, que vai dar tudo certo. A gente fala tanto contra as bolhas, né? Mas nesse momento os estudantes precisam se preservar numa bolha, né, Cláudia? Cláudia, eu acessei aqui um pouco da minha memória para me lembrar que na época do meu vestibular, eu fui fazer a prova de hoje especificamente, por isso estou fazendo essa pergunta, a prova que contém o dia da redação. E eu percebi que tinha ido muito mal na redação e não quis voltar para fazer a segunda etapa. Minha mãe, graças a ela, eu estou aqui como jornalista, falou: não, você vai voltar. E eu tinha sido ótima na redação, na verdade. Tinha feito uma redação perfeita depois quando saiu a nota. Então, hoje é um dia de terror para os estudantes, porque tem a prova de redação e nela você não consegue mensurar o seu desempenho. Você acha que foi mal ou acha que foi bem? Eu quero uma dica específica para esse dia de hoje, para as pessoas não desanimarem depois dessa prova, como aconteceu comigo, né? Nossa, que mãe boa essa, hein, Luciana? Gostei da sua mãe, isso mesmo. E é isso mesmo, gente. A gente precisa ter muita confiança, né? Eu acho que esse fator confiança no que a gente tem para oferecer, nos nossos conhecimentos, a gente não pode desistir disso. Então, aguardar o resultado com confiança é um passo importante. E mesmo que não tenha conseguido ir bem nessa primeira avaliação ou na segunda, entender que isso é um processo da nossa vida. Eu posso tentar novamente, não acabou.
né? Eu tenho várias chances ainda de conseguir. Se você tem um bom projeto de vida, né? Você ou não tem, comece a fazer, tenha foco no seu projeto de vida. Em relação à redação, é muito importante que você releia essa redação, né? Você faça com calma, como eu falei, e depois releia para poder ter atenção nisso. Se é a primeira, se você está com muita dificuldade, acho que vai ser o mais difícil, comece por ela, né? Então, dedique um tempo para fazer com bastante perseverança, faça, releia, e depois, como a Luciana falou, se você ainda tem o segundo dia para fazer a prova, né? Não desista, tenha perseverança e, independente do resultado que for, você ainda tem mais uma chance para fazer. Não esqueça, todo mundo está na mesma situação que você. Né? Todos passaram por essa pandemia, todos também estão com essa ansiedade, todos também. A questão da escrita é um desafio para muitas pessoas, não só para você. Então, pense um pouco nisso, que você vai ficar mais calmo e vai conseguir fazer com mais fluidez o seu texto. Cláudia, quero aproveitar o gancho aqui da Lu. Ela falou da redação e para as demais questões, né? A gente tem 90 questões de múltipla escolha. Qual o tipo de dica que você dá? Priorizar aquelas que você tenha provavelmente mais facilidade de lidar, talvez gastar um pouco mais de tempo com aquelas que tenha dúvida? Qual seria a orientação? Existem vários especialistas que falam, faça primeiras que você sabe, ou então se dedica um pouco mais as que você não sabe. Isso eu acho que vai depender muito de cada um, né? Como você se preparou e quais são as suas estratégias de estudo. Então, como que você não existe uma dica mágica. O importante é você tentar cobrir o máximo possível das questões, procurar fazer, deduzir, né? Se você não sabe a resposta corretamente, com certeza você tem alguma relação sobre a resposta que você faz. Você tem alguma hipótese, alguma coisa te leva à resposta certa. Então procure não chutar a resposta ou responder qualquer coisa. Tente fazer essa relação, tente buscar algum conhecimento prévio que você tem sobre essa questão, porque afinal de contas você passou anos nos bancos escolares e você deve ter alguma hipótese sobre aquela resposta. E talvez começar pelas mais fáceis, para você ser mais rápido e depois dedicar um tempo maior às que você tem mais dificuldade, seja uma boa estratégia para você. Então, mas isso depende muito de cada um. Então, você tem que buscar essas estratégias de estudo, essas estratégias de como fazer a prova você mesmo, porque é uma forma de autoconhecimento e a melhor coisa que você tem é escolher a sua forma de fazer, a melhor forma de fazer a prova. Muito obrigada. Nós conversamos com a educadora e consultora educacional Cláudia Zuppini Dal Corso. Obrigada também ao nosso jornalista da CNN, Rodrigo Maia. Obrigada, Cláudia. Bom dia.